Boa noite, gente que está aí online, ao vivo. Nós estamos entrando aqui para o nosso Chá com Mulheres, nosso 5º encontro. Nós iniciamos agora a nossa transmissão. Chá com Mulheres. Boa noite, meninas. Boa noite. Muito bem, todo mundo feliz. Ninguém ansioso hoje. Nós chegamos curados. Ótimo. Nós vamos trabalhar hoje o nosso tema sobre ansiedade. Quem é que está ansioso aí? Ninguém? Calminho, calminho. Calminho. Muito bom. Nós assistimos uma canção na outra semana, num outro chá, e nós vamos passar novamente essa canção. Sobre mulheres abençoadas. Sabe edificar sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Havia uma mulher tão desesperada, os seus recursos se foram, não havia nada a fazer. Sobre a sua vida, sobre a sua casa. Sobre a tua vida, sobre a tua casa. Mulher, você nunca mais será lembrada como uma mulher desamparada. Dizendo que você não é mulher abençoada. Sempre se veja como mulher abençoada. Deus criou tanta força, Deus criou você de propósito. Não deixe que fale o contrário. O Senhor nos conhece. É verdade.
dedico essa canção para todas nós. Você é uma mulher abençoada, acredite nisso. Nós somos mulheres abençoadas. Vou botar um fundinho musical aqui. Pode deixar o calçozinho aí, Maria. Atrás da porta tem um calço. Bota ela na frente. Isso. Ok, vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. Depois a gente vai passar o vídeo de Lid, né? Porque é um complemento. Eu passei a palestra para ela, a apresentação, e ela montou o vídeo baseado também na apresentação. Eu não vou me alongar, vou ficar sentada porque a gente está numa reunião informal. E eu vou manuseando aqui o computador e a gente vai conversando sobre o tema, certo? Como nós já falamos, o nosso tema desse encontro é ansiedade. Vamos dar conceitos, vamos trazer sintomas, vamos debater sobre o que é que a gente pode fazer para se livrar da ansiedade, como a gente percebe o que a ansiedade está fazendo, se ela está em nós, em que grau ela está. Tudo isso a gente vai tentar trazer de uma maneira bem tranquila. Tem um bocado de gente aí entrando. Vai dando um alôzinho aí para elas. Quem está aí conosco, participando e acessando ao vivo, estamos no nosso Chá de Mulheres, 5º encontro com o tema ansiedade. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês é uma tônica bíblica. Todas nós temos temor de Deus, algumas são evangélicas, outras católicas, mas todas nós buscamos a Deus de uma maneira. E eu quero trazer o olhar da palavra de Deus, o que é que a Bíblia fala sobre a ansiedade. E eu trouxe alguns textos, nós vamos começar com o texto de Filipenses 4, 6 a 9 e vamos encerrar com um outro texto. Filipenses diz assim: não andeis ansiosos por coisa nenhuma, mas antes tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede, que vai além do entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema, sobre esse texto que Paulo fala aos Filipenses. Sabe que hoje eu tenho o costume de manhã pegar minha Bíblia, né? Eu sou católica, a gente, né? Claro. E foi isso aí. Imagine, tá com vendo? certeza. Testificação, né, Elias? Testificação, nossa. Então, o que é que Paulo está dizendo? Não andeis ansiosos. É uma ordem. Não diz assim, olha, não ande ansioso. Talvez não ande ansioso. Se for possível, não ande ansioso. Ele está enfatizando algo. Não andeis ansiosos. Observe o seu andar. Você está andando ansioso por algum motivo? Ele está dizendo, não andem ansioso. Mas antes, faça tudo conhecido diante de Deus através da oração, através da súplica, das ações de graça. Está nervoso? Está ansioso? Vai orar, vai rezar, vai colocar diante de Deus o teu problema, a tua ansiedade, o teu desespero. Ele está dizendo o quê? Não fique detido na ansiedade, mas vá diante de Deus e coloque o que você está sentindo através das suas orações, das suas súplicas. Aí o restante do versículo diz, e esta paz, a paz que vem dele, ela guardará o seu coração e a sua mente. Observe que a paz, ela é uma consequência de você colocar diante de Deus em oração e súplica, evitando ficar ansioso, a paz vem e pousa sobre você. Mas se você não faz isso que ele coloca ali na primeira parte do versículo, a paz não vem. Aí a gente fica naquela turbulência. Está ansioso, está desesperado por alguma razão? Não foca nisso. Vai diante de Deus, ora, entrega e descansa. E a paz de Deus guardará os vossos corações. Eu assisti um vídeo que o palestrante, depois eu vou postar no grupo os vídeos que fizeram parte dessa palestra, coisas que eu fui catando aqui e ali. Ele fala assim, a paz é um vigia. É como se fosse uma sentinela que vai guardar o seu coração dessa ansiedade. Então não quer andar ansioso? Ora, entrega a Deus e deixa que a paz de Deus venha sobre você. É uma solução já aí de imediato. E ele continua falando em Filipenses a seguinte frase: quanto ao mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude e se há louvor, coloque o seu pensamento nisso, ou seja, nisso pensai. A gente falou isso aqui quando a gente falava sobre mentes saudáveis, que a nossa mente, ela produz pensamentos, ela acolhe pensamentos. E Paulo está dizendo nesse texto de Filipenses o que? Olha,
Coloque a sua mente no que for justo, no que for puro, no que for honesto, no que for de boa fama, no que há louvor, no que é agradável. Não foque a mente, ele poderia dizer, não foque a mente no problema, foque a mente em tudo que é bom. Foque a mente em tudo que é saudável. Observe que ele começa falando da ansiedade, da estratégia da oração, diz que a paz vai reinar e te dá orientação do que você fazer com os seus pensamentos. A gente falou aqui, pensamentos geram sentimentos e sentimentos geram ações. Nós agimos baseado naquilo que sentimos e que alimentamos em nossa mente. Tudo em nossa vida, Lia, passa pela mente. A gente alimenta algo e a gente vai produzindo sentimentos e decisões baseados nesse pensamento. Por isso que o texto de Filipenses começa com essa ordem: não andeis ansiosos, faça tudo conhecido diante de Deus em oração e cuide do que você está pensando, cuide do seu pensamento. Pense o que é bom, evite pensar depreciativamente. Eu não sou nada, eu não presto. Não, pense que você é alguém bom, alguém de Deus, que é abençoado. Pense o que é bom, o que é justo, o que é puro. Nisso foque o seu pensamento. E ele conclui dizendo: o que também aprendeste, recebestes, ouvistes e viste, e isso praticai. É para nós praticarmos. Isso é uma orientação para ser colocada dia a dia na nossa vida. Cuidar dos nossos pensamentos, fazer as nossas ansiedades colocadas diante de Deus. E o Deus da paz estará convosco. Esse texto de Paulo é fantástico. Depois vocês podem pegar esse texto, copia uma cartolina e coloca lá, ó, no guarda-roupa, coloca em algum lugar que você está sempre passando dentro de casa. E toda hora que você olhar para ele, você vai lembrar: eu sei como controlar a ansiedade. A Bíblia me ensina como controlar a ansiedade, como controlar meu pensamento, minhas emoções. Aqui está o remédio. A gente já entrou dando uma solução para o problema da ansiedade. Ok? Até aí está tudo claro? Muito bem. Uma alma curada, ela precisa de várias coisas. E a gente já falou sobre isso nos encontros anteriores, mas a gente vai voltar a esse tema. Por quê? A alma é composta de 3 coisas. Quem lembra? Mente, emoções e vontade. Lembram disso? Então, para ter uma alma curada, para ser alguém equilibrado interiormente, eu preciso ter mente, pensamentos controláveis e saudáveis, o que acabamos de falar acerca de Filipenses. Precisamos ter emoções, sentimentos gerenciados com inteligência. E se você ainda não assistiu o vídeo de Augusto Cury que eu postei no grupo, Gerenciando Emoções, assistam, se detenham sobre esse tema, porque hoje você precisa, eu preciso, nós precisamos ser gestor da nossa própria emoção. Bote na sua cabeça uma coisa: você gerencia o que você sente. Não deixe suas emoções desenfreadas como um carro de ladeira abaixo sem freios. Segure, agarre suas emoções na força de Deus, porque nós temos capacidade de gerenciar as nossas emoções. De não nos entristecermos demasiadamente. E se em algum momento houver a tristeza também faz parte, ela nos ajuda, ela nos faz crescer em determinado momento. Ela não pode ser em demasia, ela não pode ser desequilibradamente. Mas a tristeza, a alegria, a angústia, o luto, tudo faz parte da nossa vida. Mas tudo tem que ter moderação. Então, emoções e mente trabalhando ali com saúde e gerenciado com inteligência. E a vontade, uma decisão fortalecida, como falamos no encontro anterior. Uma vontade determinada, uma firmeza no querer. Não Maria vai com as outras, né? Uma pessoa fala que o caminho é esse, você vai. Aí não, a outra chega ali e fala: não é esse de cá, você vai. Seja firme no que você quer. Aprenda a ser alguém decidida naquilo que você busca, naquilo que você quer. Exercite a sua vontade. Aquilo que o pastor Daniel falou a respeito do lápis, lembra? Você segurou o lápis e algumas não mudaram de mão porque ele disse que não era para poder mudar. Mas algumas mudaram por quê? Porque você é livre para decidir o que você quer. Sabendo que as nossas decisões trazem consequências, sejam elas boas e ruins. Então, uma alma curada precisa desse globozinho aí, ó, funcionando perfeitamente. Mente, emoções e vontade. Vamos alcançar uma alma curada ainda nesta terra? Eu acho difícil, mas podemos melhorar muito. Né? E o nosso dia a dia é o quê? É uma caminhada de constante aprendizado. Ninguém é perfeito e não alcançaremos a perfeição neste corpo terreno e destrutível. A perfeição, ela vem muito além da eternidade.
né? Vamos crescendo gradativamente. Ok até aí? Tenho alguns conceitos sobre ansiedade que eu quero trazer para a gente meditar. O que é ansiedade? É uma emoção normal do ser humano. Todo ser humano é ansioso. Diga isso. Todo ser humano é ansioso. Uns mais, outros menos. Mas todos nós temos essa emoção dentro de nós. A ansiedade é uma emoção normal do ser humano. Comum ao enfrentar qualquer tipo de problema, seja no trabalho, seja antes de uma prova, antes de uma decisão importante, seja em dias difíceis, ela está sempre ali, aquele suspense, né? Isso todo ser humano tem, é natural que isso exista. No entanto, a ansiedade excessiva, diga isso, ansiedade excessiva, o que extrapola o natural, aí já é um problema. Ela já pode ser trazida como um distúrbio dessa ansiedade. Então, a ansiedade é um sentimento natural. Todos nós temos. Mas o distúrbio é algo que precisa ser trabalhado para ser melhorado. Então, ninguém tem que ficar, eu não posso ficar ansioso. Você pode ficar ansioso, porque a ansiedade é uma coisa do ser humano. Mas o distúrbio de ansiedade que te traz sofrimento, que te traz tristeza demasiadamente, que te exclui do ambiente social, aí já é algo destrutivo, algo que precisa ser tratado. Pessoas que sofrem de distúrbio de ansiedade sentem uma preocupação e um medo extremo em situações simples da rotina, do dia a dia. Pequenas coisas, isso pode transformar em grandes monstros para alguém que está vivendo um distúrbio de ansiedade. Além de alguns sintomas físicos, né? Além de existir questões psicológicas, quando esse distúrbio está apresentando, existem também reações físicas que podem apontar para isso. E nós vamos conhecer daqui a pouquinho. Outro conceito é, ansiedade basicamente é uma resposta do corpo vinda do sistema nervoso autônomo, que age independentemente do nosso pensamento racional, como se fosse um reflexo. Ela vai além da nossa capacidade de controlar o pensamento. É algo impulsivo, instantâneo muitas vezes. Ela está às vezes em forma descontrolada. Existem alguns sintomas, se eu estiver falando rápido demais, você pode interromper, tá? Alguns sintomas da ansiedade na área psicológica. O nosso psicólogo, o que é que acontece na nossa região mental e psicológica quando essa ansiedade ela está operante? Uma tensão e nervosismo constante. Então, isso pode ser um sintoma que esteja acontecendo com alguém, né? Não necessariamente conosco aqui, mas a gente precisa conhecer. Então, um sintoma próprio da ansiedade, nesse nível do distúrbio, é uma constante tensão e nervosismo. Uma pessoa muito nervosa o tempo todo, muito tensa o tempo todo, provavelmente tem o distúrbio. Sensação de que algo ruim vai acontecer. Não é uma coisa corriqueira, é o tempo todo a pessoa está naquele suspense. Vai acontecer uma tragédia. Sabe? Aquele susto constante, aquela sensação de suspense no ar de que algo ruim está para acontecer. É um sintoma psicológico de um distúrbio. Problemas de concentração. Não consegue focar a mente em algo que está fazendo. Se desconcentra com muita facilidade. São sintomas. Medo constante. Um medo até infundamentado. Um medo até imaginário. Mas o tempo todo aquele medo persistindo. Esses sintomas eles podem agir separadamente ou eles podem estar interligados uns com os outros. Varia muito de pessoa para pessoa, de doença para doença, da maneira como cada um se comporta. Descontrole sobre pensamentos, principalmente dificuldade em esquecer o objeto da atenção. Fica tão focado naquilo que não consegue se desligar. Aquele objeto da atenção fica o tempo todo ali martelando na mente, o pensamento focado naquilo. É um sintoma. Preocupação exagerada em comparação com a realidade. Não é algo natural de uma preocupação natural. Aquela coisa exagerada é um sintoma psicológico. Problemas para dormir. Geralmente quem tem um distúrbio tem insônias constantes, né? Irritabilidade. A pessoa o tempo todo irritada, impaciente, intolerante. Isso com uma frequência praticamente diária, praticamente todo o tempo.
uma irritabilidade, agitação de braços e pernas. Você está vendo a pessoa ali só sacudindo a perna, só sacudindo o braço, naquela impaciência constante. Pode ser um sintoma da ansiedade. Nós vimos os sintomas psicológicos e agora nós vamos ver os sintomas físicos. Dor ou aperto no peito, batidas no coração muito aceleradas, taquicardíaco, né? Aquela coisa bem agitada dentro do peito, pode ser um sintoma. Respiração ofegante, falta de ar, também é um sintoma físico. Aumento do suor, aquela sudorese, aquele suor descontrolado, sintoma físico de ansiedade. Tremores nas mãos ou em parte do corpo, sensação de fraqueza ou cansaço, boca seca constantemente, mãos e pés frios ou suados, náuseas, tensão muscular, dor de barriga ou diarreia. Quantas pessoas no pico de ansiedade não param de correr para o banheiro, vai fazer uma viagem, daqui a pouco está tão ansioso que dá um descontrole urinário, né, assim? E aí acaba dando essa situação de dor de barriga e diarreia. Acontece. Verdade. Pra você ver o tanto que o nosso psicológico afeta o nosso corpo. A ansiedade é um problema tão sério que tem pessoas. Eu já acompanhei uma amiga ao médico e ela foi fazer endoscopia. O médico simplesmente disse: ó, você não tem gastrite nenhuma. Seu problema é ansiedade. Porque quando ela ficava ansiosa, o estômago dela começava a dar queimou, sinceramente. Depois que ela tratou a ansiedade, porque ela melhorou. Então, para vocês terem noção do que é ansiedade, né? O distúrbio provoca sensações físicas, né? Traz situações mesmo ali reais pra gente. Eu vou trazer alguns tratamentos. Essa abordagem é mais voltada para a área da psicologia, tanto que tem alguns termos aqui. Eu não vou me deter, porque como eu não sou técnica na área, eu só pesquisei, achei algumas coisas interessantes. E aí depois a gente pode compartilhar isso melhor e até pesquisar. Se tivesse um psicólogo aqui, iria trabalhar esses temas melhores do que eu. Mas formas de tratar a ansiedade. Nós temos coisas naturais que a gente vai ver mais na frente, mas temos o tratamento com os profissionais. A psicoterapia é uma forma de tratamento e ela só pode ser realizada por um psicólogo, alguém formado em psicologia. Então a psicoterapia é uma prática aplicada por esse profissional. Ninguém que não tenha essa formação pode aplicar esse tipo de tratamento. Você pode conversar com uma amiga, desabafar, mas ela não tem a capacidade técnica para realizar uma psicoterapia, só o psicólogo. Eu pesquisando, achei também a psicanálise freudiana, que é o autoconhecimento, é a chave desse tipo de psicanálise. Eu penso que fiz um pouco dessa psicanálise, porque assim, muita coisa que eu cavei da minha vida, eu cavei estudando sozinha, me debruçando sobre vídeos, sobre aulas, sobre apostilas, vai fazer quase 10 anos que eu venho nessa caminhada, procurando me conhecer para encontrar soluções para minha própria vida, encontrar formas de sanar coisas que eu vivia. Então essa psicanálise freudiana, ela trabalha o autoconhecimento, né? Porém também deve ter um acompanhamento com um profissional, né? A psicanálise junguiana, que é outro tipo de psicanálise, ela leva em consideração o inconsciente. Olá, querida, seja bem-vinda. O inconsciente, ela vai trabalhar essas questões, mas isso aí também trabalhado pelo psicólogo. A psicanálise lacaniana é uma abordagem de uma associação livre de palavras e através da linguagem que chegamos ao núcleo do ser. Então existem várias formas de trabalhar a psicanálise e várias formas de estudo. Cada um dos estudiosos da psicologia, Freud e outros mais, eles aplicam a técnica apontando para um lado. Por isso que existem tantas especialidades e uma diversidade muito grande de estudos nessas áreas. Mas a gente não vai se deter sobre isso porque nós não estamos aptos ainda a trabalhar com isso. Vamos trabalhar o tratamento de outras abordagens. Ainda falando sobre as abordagens psicológicas, a Gestalt é considerada uma terapia holística baseada em conversas. Profissional, ele vai direcionando o diálogo e fazendo perguntas. Já a terapia cognitivo-comportamental, também conhecida como TCC, ela foca em problemas específicos e na melhor forma de saná-los. São duas maneiras também que os psicólogos utilizam de tratamento. E caso alguém um dia venha passar por isso, que eu espero que não seja necessário, vai se confrontar com algum tipo assim.
Vamos ver os remédios que são utilizados para trabalhar a ansiedade. Diversos remédios para o tratamento. O primeiro deles é o antidepressivo, tratamento de escolha para os transtornos ansiosos, e é feito com certos grupos de antidepressivos, especialmente os que têm boa atuação em um neurotransmissor chamado serotonina. Então, há medicamentos que são trazidos, né, com esse tipo de substância, a serotonina, que trabalham como antidepressivos. Vocês sabem que a ansiedade, se ela não é tratada e trabalhada, ela pode se desenvolver em outros tipos de doenças psicológicas. A depressão, ela pode estar associada à ansiedade, a outras doenças mais pode estar associada à ansiedade. Ela muitas vezes não está sozinha, e quando ela vem, ela sempre vem acompanhada. Os ansiolíticos, que a gente fala muito sobre eles, até falamos no início aqui, né, do ansiolítico natural, a gente vai falar mais na frente. São medicamentos que agem de várias formas, a depender do sistema de neurotransmissão que atuam. E os antipsicóticos, que também são medicamentos. Uma coisa interessante, o psicólogo ele não prescreve medicamentos. Quem prescreve medicamento é o psiquiatra, é o médico, tá? O psicólogo ele não é um médico, ele é um profissional que estudou psicologia. Já o psiquiatra, ele é um médico formado e especialista na área de psiquiatria. Somente o psiquiatra pode receitar, pode recomendar que se tome esse tipo de medicamento. Não deve, tanto que não se vendem aleatoriamente, somente com receita específica. Ok? Até aí? Aí, como saber se a ansiedade que você vive é um problema? Nós já falamos antes, na abertura, que todo mundo tem essa emoção chamada ansiedade. Ela é um problema quando ela se torna excessiva, quando ela passa a ser um distúrbio, quando ela passa a ser desenfreada. E podemos identificar isso, mas é preciso que um profissional ateste que realmente há essa doença e precisa ser tratado. O ideal é procurar ajuda médica, né? A partir do momento que você perceber que algo está fora do normal, aí sim, procurar ajuda médica para tratar isso de uma maneira mais segura, certo? A preocupação excessiva com pequenos problemas, irritação, humor explosivo, comportamento evitativo, a pessoa passa a evitar lugares cheios ou fechados, como shoppings, aviões, elevadores, porque sente aquela fobia exacerbada por lugares fechados. É um sinal claro, são sinais claros de que existe um transtorno ansioso. Então é fácil a gente identificar quando a coisa ela é natural ou quando a coisa é já um transtorno mesmo. Tratamentos naturais para ansiedade. Esse eu quero me deter porque aqui a gente pode trabalhar dando dicas, né? O que é que eu posso fazer, o que é que nós podemos fazer para trabalhar para que, se temos o distúrbio, tanto buscarmos ajuda médica, profissional, como também nos ajudarmos no dia a dia, nos apoiarmos no dia a dia. Precisamos mudar o estilo de vida. Diga isso, estilo de vida. Qual é o nosso estilo de vida? Qual é o seu estilo de vida? É preciso ver se esse estilo de vida não está causando esse tipo de situação. Mudar o estilo de vida, né? Os remédios eles podem e vão agir ajudando a trabalhar tudo isso, mas se nós não trabalharmos também a mudança pessoal, a mudança do estilo de vida para reduzir a ansiedade, não vai adiantar muito. É preciso trabalhar esse lado. Primeira coisa, controlar a jornada de trabalho. Existem pessoas que trabalham demais, além da conta, certo? E acabam ficando estressados de uma maneira muito constante e isso vai trazendo esses distúrbios para a alma. Então, controlar a jornada de trabalho é um ponto. Ninguém deve trabalhar além do que suporta. E cuidado, às vezes você acha que suporta, mas não está percebendo que está prejudicando a sua saúde emocional, mental. Então, controlar a jornada de trabalho. Muito para ganhar mais e acaba não adoecendo, exatamente. E quando adoece, o que ganhou não dá nem para pagar o que está adoecendo. Investir em momentos de lazer, muito importante, desopilar a mente, deixar aquela mente sossegar, sair, viajar, conversar com pessoas, ir ao ar livre,
né? Fazer alguma atividade de lazer que lhe traga prazer. Diga essa palavra, prazer. A sensação de prazer, ela produz em nós um hormônio chamado endorfina, que é o hormônio do prazer. Isso traz uma sensação de bem-estar pra gente. Então o lazer é muito importante. O que é que você gosta de fazer? Ah, gosta de caminhar? Pronto, coloca o teu tênis e sai caminhando, vai a algum lugar. Viajar, se tem condições para isso, viaja. Faz alguma coisa que te traga prazer. Isso é muito importante. Prática de atividade física. A atividade física, ela é importante para uma qualidade de vida. No mínimo 3 vezes por semana, nós precisamos nos exercitar. Seja subir uma escada, seja fazer uma caminhada, seja jogar um vôlei, seja fazer o que for, pular corda, seja dançar, sei lá, alguma atividade que gaste energia e que seja prazeroso. Agora, não faça uma atividade física por obrigação, com rabugice, zangada, tenho que fazer porque... Não, faça com prazer. Procure fazer algo que lhe dá prazer. Se você não gosta de caminhar, gosta de nadar, procura um lugar para nadar. Faz algo que você gaste energia e lhe dê satisfação, lhe dê prazer. Como eu falei, o hormônio do prazer, ele vai gerar em nós algo que vai melhorar esse lado aí da ansiedade. Dietas mais naturais. Existem alimentos apropriados para trabalhar a questão da ansiedade. E a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. É importante olhar para o prato. O que é que você está comendo? Muita gordura, muita fritura. Você vai causar problema no corpo e também na alma. A depender do tipo de comida que a gente coloca na boca, a gente também está prejudicando o lado psicológico da nossa mente, da nossa alma. Não tenham dúvida disso. E aqui a gente vai trazer 5 dicas para controlar a ansiedade através dos métodos naturais. Primeiro deles, que a gente já falou, praticar uma atividade física, reduzir seu estresse diário, a redução da carga horária de trabalho, experimentar o controle da respiração. E agora a gente vai fazer um exercício para a gente controlar a respiração. Relaxe na cadeira, fique à vontade, solte os braços, procure a melhor posição que você encontrar. Lembrem de uma coisa, muitas vezes estamos nervosos, agitados e ansiosos porque o nosso cérebro não está recebendo oxigênio suficiente para trazer calma. Todas as vezes que você passar por alguma situação assim, lembre disso. Será que eu estou oxigenando meu cérebro? Pense. E a gente vai fazer um exercício. Não feche os olhos agora, olhe para mim. Existem vários exercícios de respiração. Eu pratico esse, principalmente quando eu estou muito agitada, que é o 4-7-8. Funciona assim. Você vai puxar o ar e contar 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Segura 7. 5, 6, 7. Solta no 8. Conta até 4 puxando. Segura até o 7. Quando chegar no 8 você solta. Mas isso com calma, tá? Devagar. 1, 2, 3, 4. Segura. 5, 6, 7, 8. Solta. Vamos fazer? 1, 2, 3, 4, segura até o 7, no 8, solta. Relaxa, fecha os olhos e vá fazendo essa respiração aí no seu lugar. 4, 7, 8. Eu vou apagar a luz, um minutinho, viu? Raíssa foca lá no Data Show. Puxa o ar, segura e solta. Com calma, sem pressa. Tente relaxar a mente. Foque na sua respiração. Não pense em mais nada, só pense na respiração. De olhos fechados. Uma coisa boa da respiração é você empurrar o ar para baixo, na barriga, não aqui no pulmão. Você vai empurrar aqui na barriga. Quando você enche o pulmão, você enche embaixo, não em cima.
Conseguiram fazer? Quem gostou? Interessante, deixa a gente relaxado, mais leve, tranquilo. Tá com problema de dormir? Deita na cama e faz esse exercício. Respirando ali, acalmando a mente, acalmando o coração. Não vai 5 minutos no sono cheio. Pode experimentar. Por que isso acontece? O nosso cérebro está recebendo uma dose maior de oxigênio, sem aquela agitação. Às vezes no nosso dia a dia a gente se agita tanto que não observa como a gente está respirando. E a falta de oxigênio gera esse aceleramento mental e emocional. E às vezes a gente se agita por isso. Quando as pessoas dizem assim, quando você estiver nervoso, conta até 10. Não é o contar, é o parar e respirar naquele momento ali. Então assim, pensem nisso. O cérebro precisa de oxigênio. E esse momento você está puxando o ar, segurando um pouco, liberando o ar. Você fazendo isso com mais vezes, você vai perceber que isso vai ajudar bastante a controlar esse nervosismo. Claro que tem momentos que fogem do nosso controle, nós somos humanos, certo? Mas experimente controlar a respiração. Depois, quem gosta da internet, vai na internet, tem muitos exercícios de respiração. Esse eu aprendi lá. Estava um dia muito agitada, querendo dormir. Eu falei, deixa eu ver uma coisa aqui que me faça dormir. Aí fui na internet e botei lá, exercício de respiração para dormir. Encontrei esse, pronto, passei a fazer e tem sido ótimo. Você quer ver ser melhor ainda, é se você colocar uma música tipo essa, bem Suave. Suave, você vai você ficar leve, dá até Que sono. dorme sentada, que dorme sentada. Não precisa de música. Continuando aqui as nossas dicas, evite pensamentos negativos. Já falamos sobre isso no encontro da mente saudável. Evite, vigie o pensamento que chega à sua mente. O que é que chega para você? Lembrem do pensamento como um pássaro. Você não pode impedir que ele pouse, mas você pode impedir que ele faça ninho. O pensamento chegou, analise, esse pensamento é bom, isso é verdade, isso é verdadeiro, isso fala da minha realidade. Não, descarta. Epa, sai fora. Igual um passarinho mesmo, show. E puxa outra coisa na mente. Evite pensamentos negativos. Isso vai ajudar bastante. Invista em alimentos com triptofano, os aminoácidos, as vitaminas B3 e o magnésio. Lá na frente a gente vai falar um pouco, porque eu tenho uma tabelinha ali dos alimentos baseados nessa substância chamada triptofano. Acertei falar. Tome chá. Falamos dos ansiolíticos naturais. Camomila, excelente calmante natural. Valeriana, não conheço, mas quem conhece, é uma planta também muito boa para acalmar. E a ervacidreira. As mais conhecidas nossas é a camomila e a ervacidreira. Tá agitado, tá nervoso, toma um chazinho morno, quente, e vai ajudar bastante. Trabalha a respiração, foca nos pensamentos bons, positivos, bíblicos, de fé, e a gente vai ter uma melhora. Então, de vez em quando, tome chá. Chá é algo muito bom para a saúde. Misturado com a ervacidreira, né, Maria? Perfeito. Mantenha o foco e a atenção no presente, nesse momento. Estamos aqui nesta sala. O que vai vir pertence a Deus, porque o futuro não é nosso. E o que passou, já passou, não tem o que resolver. Procure botar sua mente no hoje. Claro, faça planos, sonhe com o amanhã, sim, mas não se preocupe. Não fique focado. E aí, como vai ser? Não vai ser. O amanhã pertence a Deus. Foque no hoje. Isso vai ajudar bastante a gente a controlar a ansiedade. Nada de ficar tentando resolver o leite derramado. Derramou, não tem mais jeito, tá para trás. O que vem para frente ainda vai vir. Baixa para cada dia o seu mal. Mantenha o foco no presente. Seja mais organizado. A organização fala muito. Um ambiente desorganizado, o seu quarto, o seu guarda-roupa, a sua casa, procure ser mais organizado. A organização traz algo bom na nossa vida. Procure organizar suas coisas de maneira que o seu exterior esteja condizendo com o seu interior. Quando o nosso exterior está bagunçado, quer dizer que o nosso interior também está. Parem para pensar um pouco nisso. Então, procure se organizar em tudo. Tá? No seu tempo, nos seus afazeres, em tudo. Isso são dicas minhas não, tá lá na internet, no site de saúde que eu pesquisei e encontrei essas dicas. Não fui eu que criou não. E toda hora que eu olho para ela, eu procuro trazer para mim.
Eu não estou falando aqui como alguém que alcançou lá. Minha mãe está aqui e sabe muito bem que eu tenho que praticar muita coisa do que está aqui. Mas nós somos um grupo de apoio mútuo, um ajuda o outro. E isso que eu estou trazendo é coisas que eu preciso fazer, certo? Esteja com alguém que você ama, procure companhias de pessoas agradáveis que você ama, que lhe fazem bem. Pessoas desagradáveis fazem parte da nossa vida, nós precisamos delas, mas não foque tanto nelas. Tá agoniado? Procure uma pessoa para conversar que vale a pena você falar, vale a pena você ouvir. Esteja ao lado de pessoas que você gosta. Dedique tempo para se cuidar, não apenas o cuidado físico, né, a aparência, o cabelo, as unhas, a pele, mas dedique tempo para cuidar também da sua alma, da sua mente, do seu interior. Cuide dos seus pensamentos, né, para sorrir mais. Evite acumular esses pensamentos ruins que te deixam com a sobrancelha franzida e com o ar mais iracundo. Procure botar pensamentos que te levem a sorrir. Às vezes, quando não tiver nada para sorrir, olha para o espelho e dá uma baita de uma gargalhada, só para você. Tá? Isso faz bem, isso é terapêutico, né? Confie mais em si mesmo. Pare de desacreditar em você. Coloque em você uma confiança de que você é alguém especial e o que sai da sua boca e o que sai das suas mãos também é especial. Né? Passe a confiar mais na sua própria capacidade. Desenvolva congruência. O que significa isso? Concordância, harmonia, objetividade. Pare de ser aquela pessoa que tudo implica, que tudo bate de frente, que tudo discorda. Tente trazer harmonia e concordância para os relacionamentos. A congruência é isso. Aprenda a concordar mais e a discordar menos. Né? Nós não somos perfeitos, cada um de nós é diferente do outro. Então, se a gente só foca no que é diferença, a gente precisa trabalhar o que é semelhança, né? O que é que nos une no ponto comum. Então, trabalhe mais a concordância e a harmonia. É a orientação dessas dicas. Fortaleça o autoconhecimento, se conheça. Olhe para dentro de você e passe a se conhecer. Quem é Célia? Não para Tati, mas quem é Célia para Célia? Quem é Josi para Josi? Né? Quem é Lia para Lia mesmo? Quem sou eu? O que eu sou? Procure se conhecer, conhecer suas emoções, conhecer o que lhe alegra, conhecer o que lhe entristece, conhecer você por dentro, se analisar. Se você ainda não conseguiu fazer isso, procure fazer a partir de hoje, trabalhar o autoconhecimento, é muito bom. Cuide bem do seu momento antes de dormir, é um momento muito delicado. Não vá para a cama com o celular. A tela do celular atrapalha o nosso senso de observação de que já é noite. A luz do celular dá para o nosso cérebro a ideia de que ainda é de dia. Que ainda é cedo. Então evite ir para a cama com problemas, com a mente cheia. Quando acontecer uma situação que você sabe que está lhe prejudicando, faça um exercício de respiração. Deixe o celular mais de lado na hora de dormir. Na hora que for deitar, vá deitar. Não leve problemas e situações que vão atrapalhar o seu sono. O sono é restaurador demais. Precisamos dormir bem para termos uma saúde boa em todas as áreas. Isso é algo que todo mundo fala, né? Todo médico fala isso. Pessoas que dormem mal são mais tendentes a adoecer, tanto na alma quanto no corpo. Não é verdade? E aí estão os alimentos, ó. As pessoas dizem, corte carboidrato da sua vida. Tem uma reportagem no Facebook que diz, não corte carboidrato da sua vida, corte pessoas chatas. O carboidrato ele tende a se transformar em açúcar. O carboidrato processado principalmente, o pão branco, o arroz branco, o macarrão. Tente trabalhar os carboidratos integrais se você quer perder peso, mas não corte o 100% da sua vida. Coma de vez em quando, faz bem, eles ajudam a trazer bem-estar. Né? O espinafre ele é próprio, completo em ácido fólico e ajuda muito na nossa saúde. Todas as hortaliças de verde escuro são muito bons. A banana, ela tem aquela substância que a gente falou. A banana, ela ajuda muito na satisfação e no bem-estar. Ela ajuda muito a combater a ansiedade, a depressão. É uma fruta muito boa. Ajuda também na questão das câimbras, né?
O chocolate tem flavonoides. Agora procure comer com menos açúcar. Evite aqueles mais açucarados. Coma o mais ou menos meio amargo. Ou amargo de preferência. Quanto menos açúcar o chocolate tiver, mais saudável ele é. A cara de Maria. Tente, não é que você vai conseguir sempre, mas tente começar a reduzir, porque o açúcar não faz bem. O leite, o leite, ovos e derivados magros tem também o tão chamado triptofano, que ajuda muito a combater essas questões das doenças psicológicas, depressão, ansiedade. Então, trabalhe bastante. Ovos é um alimento fantástico, gente. Muita gente no passado batia a surra no pobre do ovo, mas o ovo é um alimento fantástico, é rico em muitas coisas. Carnes e peixes também tem o triptofano. Claro que as carnes magras, evite a gordura animal, que também não é boa, entope as veias. Frutas cítricas, tem muita vitamina C, ajuda muito nessa questão do hormônio do bem-estar. Laranja, tangerina, abacaxi. Então tem alguns alimentos aí que dá pra gente ter uma ideia do que trabalhar para melhorar esse lado da ansiedade. O que a gente está comendo. Então se você ainda não tem esses alimentos na sua mesa de uma maneira cotidiana, passe a colocar. Certo? Depois a gente pode mandar esse arquivo lá pro grupo para lembrar essas questões. No e grupo aqui... dá pra lembrar. Oi? No grupo a gente... Quando termina o encontro eu sempre coloco as bases da nossa apresentação lá. E a gente encerra aqui essa apresentação com 1 Pedro 5, 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu devido tempo ele vos exalte, lançando sobre ele. Olha a expressão, lançando. Pega assim, ó, e joga. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Parabéns, tá? Ansioso? Tá ansioso? Tá nervoso? Lança. Ó Deus, toma aqui. Joga pra lá. Tá certo? As nossas bases aí, ó. Vídeo sobre ansiedade, o chá que eu pesquisei, achei um ansiolítico natural. Augusto Cury, eu não coloquei nada sobre ele aqui, mas eu vou botar isso no grupo e depois vocês vão assistir. Ansiedade, como enfrentar o mal do século. Assistam, gente, Augusto Cury é fantástico, fantástico. Muito bom. Eu vou colocar no grupo. E essa base da apresentação, ela veio desse site chamado Minha Vida, que é um site de saúde. E basicamente tudo que a gente falou aqui está nesse site, né, que é um site de saúde. E essa é a nossa apresentação. Obrigada aí pela atenção. Vou colocar agora. É só uma hora? Oi? É só uma hora da apresentação? Não, foram alguns minutos, né? Acho que uma meia hora. Eu cheguei atrasada porque 1h10. Mas nós vamos assistir a nossa psicóloga, a Lidiana, falando pra gente agora. Ela mandou aqui um vídeo. Boa tarde, queridas, tudo bem com vocês? É um grande prazer estar com vocês novamente, dessa vez através desse vídeo. Dá pra ver? E fiquei feliz, né, que a Tati tenha me convidado para falar acerca da ansiedade, né, um assunto muito comentado atualmente, né, e assim, não é para menos, porque a própria Organização Mundial de Saúde traz o Brasil ocupando o ranking, né, de primeiro lugar, né, de maior índice, né, de maior taxa de pessoas com ansiedade, o quinto em casos de depressão, e as taxas e as altas taxas de suicídios também têm crescido bastante. Então eu fico feliz de estar falando com esse grupo, porque eu tenho acompanhado vocês e tenho visto que vocês têm conversado, têm debatido sobre tantos assuntos que são pertinentes, né? E aí eu vejo assim o poder que há em um grupo, né? A quantidade de pessoas que têm se informado, que têm se enriquecido através do conhecimento, né? Através do vínculo, e que eu acredito também que o vínculo é uma arma poderosa contra a depressão, contra a ansiedade, né? Contra o suicídio, que tem, né, assolado algumas famílias, que tem nos assustado bastante, né, na atualidade. E aí, como a minha prática é a prática clínica,
né? Mas eu tenho algumas colegas que trabalham na rede pública, né? Nos ambulatórios, nos CRAS, nos CREAS, né? A gente conversa bastante sobre a questão de como essas pessoas chegam, né, buscando ajuda. Então, assim, a ansiedade, ela tem uma definição, né, esse mal-estar físico que causa sofrimento, né? Mas, assim, cada pessoa, ela vai vivenciar essa ansiedade de um jeito. Por quê? Porque nós somos seres que temos uma carga biológica, nós estamos inseridos dentro de um contexto social, dentro de um contexto cultural, dentro de um outro contexto espiritual. O Brasil tem uma diversidade muito grande, né, das questões religiosas, e isso diz muito acerca da pessoa que chega com ansiedade. Então, quando o indivíduo chega, né, no consultório, no ambulatório, né, muitas vezes ele chega, né, já com esse diagnóstico, mas a gente não pode ficar preso apenas nesse diagnóstico, né? A gente vai em busca das causas, né, de como essa pessoa está vivenciando essa ansiedade, né, como que ela tem reagido com essa ansiedade, porque a ansiedade, como eu falei, cada um vivencia ela de um jeito. Algumas pessoas vivem ela de maneira mais externa, outra de maneira mais interna, né? Então, as pessoas que vivenciam a ansiedade de maneira mais externa, geralmente elas são, não estou dizendo que são assim, né? Falando geralmente elas apresentam um comportamento mais agitado, né? Muitas vezes com a fala acelerada, né, com pensamento acelerado, carregado de muito cansaço, né, porque aí a pessoa tem uma rotina muito puxada, muito carregada, e aí o cansaço exacerbado toma conta. Né. Das pessoas que vivenciam a ansiedade de maneira mais interna, elas apresentam sinais internos, né, logicamente, né, como dor de estômago, dor de cabeça, boca seca, né, dores abdominais, né, entre outros, né, ou seja, o corpo ele vai sintomatizando, né, ele vai provocando sintomas daquilo que não está bem. E em alguns casos eu falo, né, que bendita a ansiedade, porque é através da ansiedade que a pessoa vai demonstrar que não está, né, funcionando muito bem. E aí talvez hoje em dia essa crise que nós estamos inseridos, né, de questões sociais, econômicas, até políticas, né, na verdade inclusive políticas, né, tenha sido também um grande fator que tenha contribuído para o aumento da ansiedade. Verdade. E aí eu acredito muito na questão do trabalho, né, que é feito pelo psiquiatra, né, que prescreve a medicação, né, pelo trabalho feito por nós psicólogos, né, pelo trabalho feito, né, pelas instituições religiosas, né, que tem sido muito eficiente. Nós temos tido pesquisa a respeito da fé, né, o quanto a fé é importante no enfrentamento de doenças, né, no enfrentamento de questões difíceis. A questão religiosa ela é eficaz, sim, já temos pesquisas sérias comprovando isso. Né? E as causas, né? Lidiando as causas da ansiedade. As causas elas estão relacionadas com esses fatores que eu já falei, né? Sociais, biológicos, né? Então, assim, diz muito de como você vivencia o seu espaço, né? Lá na sua rua, lá na sua casa, na sua rua, no seu bairro, como que está a questão de segurança pública, como que está a questão de saneamento básico, como que está a questão do funcionamento da sua família, a sua própria questão religiosa. Diz muito isso, né? Algumas questões no momento de diagnosticar, né, está muito relacionado, né, na vida adulta. Geralmente ocorreu algo, né, que desencadeou aquela ansiedade, mas muitas questões de ansiedade estão relacionadas com traumas da infância, situações difíceis da infância, da adolescência, né? Nós temos aí também a ansiedade, né, provocada por estresse pós-traumático. Então, assim, as causas, elas são inúmeras,
né? E cada pessoa vai enfrentá-la de um jeito. Mas a maneira mais bacana, né, é procurar ajuda, né? Procurar conhecimento, né, de como enfrentar essa enfermidade, né? Que ela é devastadora. E você pode me perguntar, Lidiana, mas só tem essa forma de tratamento, né? Essa forma de tratamento medicamentoso, né? E esse acompanhamento psicológico? Que eu conheço sim, né? Que eu conheço sim. Porque o tratamento psiquiátrico, né? O tratamento medicamentoso, ele vai auxiliar, né? O próprio organismo a entrar numa sintonia, né? Se restabelecer, se reestruturar. E o tratamento psicológico é um tratamento de autoconhecimento, né? Onde o sujeito ele vai se conhecer, ele vai saber seus pontos fortes, os seus pontos a serem melhorados, né? Ele vai saber das suas vulnerabilidades. É um trabalho de autoconhecimento. Eu falo que é um trabalho de... né, é um trabalho de mão dupla, onde ocorre uma psicoeducação, né? Então, assim, eu atendi uma senhora, por exemplo, que ela foi encaminhada, inclusive, pelo psiquiatra, ela já veio com um diagnóstico, né? E aí ocorreu um tratamento entre 3 profissionais, né? Entre o psiquiatra, né? Eu como psicóloga e um nutricionista, né? Então, assim, ela tinha muitos problemas gástricos, ela teve acompanhamento também de um gastro, de uma equipe médica, né? Mas, assim, foi muito importante essa conversa entre a equipe, né? Então, assim, ali, durante a semana, eram passadas tarefas para ela, de alimentação, de como ela poderia explorar o ambiente da casa dela, né? Foi um momento, assim, onde... a família foi acionada, os amigos. Então percebe quando eu falo assim que a questão do tratamento, a questão da própria doença, ela está relacionada com o contexto onde a pessoa está, né? De como que está essa família, de como que está a rede de apoio dela, né? Essa rede de apoio à família, os amigos, né? O grupo religioso, né? O grupo de trabalho. Então, assim, o nosso trabalho é fazer essa reestruturação dessa rede de apoio, né? E aí é por isso que eu falo que esse grupo que vocês estão, ele é maravilhoso, né? Porque eu acredito que vocês podem contar umas com as outras, né? Tanto para conversar, para adquirir conhecimento, como para se fortalecer, né? Então é por isso que eu sempre falo, eu acredito muito na força do grupo, né? O grupo, ele é poderoso. E é por isso que eu falei no início, né, que eu gostaria de estar aí com vocês para que nós pudéssemos conversar, né, para saber como que vocês enfrentam, né, como que vocês enfrentam a ansiedade, de que maneira vocês vivenciam a ansiedade, né, no espaço do lar, no espaço onde vocês estão, onde vocês têm convivência, né. Então, assim, como que vocês buscam se conscientizar de que o que você está tendo é um momento de ansiedade exacerbada, né? Como que você traz a consciência, eu sei que nem todo mundo tem um acompanhamento psicológico, né? Mas assim, que nível que está a sua ansiedade? Né, eu gostaria de estar aí para a gente conversar sobre isso, né? Que nível que está a sua ansiedade? O que ela tem, em que aspectos elas têm afetado, né, no seu dia a dia? Em quais momentos ela tem afetado? Eu procuro fazer essas perguntas, né? As minhas clientes, elas chegam e eu costumo fazer essas perguntas para que elas possam refletir, né? Nossa, Lidiana, eu tenho medo. Por exemplo, eu tenho medo de falar em público. Eu vou precisar falar em público, né? Então, aí ela vai falar como que ela vivencia, como que ela passa por esse medo, como que ela poderia enfrentar esse medo. Até mesmo para desmistificar as crenças. Lembra? Não sei se vocês lembram que nós falamos, né? A primeira vez que eu falei com vocês, a gente falou sobre crenças,
né? Até mesmo para ir entrando em contato com algumas crenças, né? Que muitas vezes nos aprisionam, né? Como que ela está vivenciando isso no corpo dela? De que forma você está sentindo essa ansiedade? Né? É mais de maneira externa? É mais de maneira interna? Em que aspecto isso tem te prejudicado? Né? Prejudicado a sua saúde? Porque é uma cadeia, né? Porque aí vai doendo o estômago, né? Algumas têm fortes dores abdominais, vai tomando medicação e vai sobrecarregando outras partes do corpo, né? Então, assim, daí o perigo de você, né? E o preconceito também, né? Que as pessoas têm, não vou tomar medicação porque eu vou ficar dependente, porque vou tomar remédio para uma coisa e vou prejudicar a outra. Não é bem assim, né? Quando o psiquiatra ele te prescreve uma medicação, né? Psiquiatra sério, competente, ele vai pensar no seu desenvolvimento, né? De como que está o seu corpo, de como que está o seu funcionamento. Para quê? Para que essa medicação ela funcione com esse fim específico, né? E aí o meu trabalho, né, que era psicólogo, eu costumo passar esse questionáriozinho, né, de questões para as minhas clientes pensarem durante a semana, né? Porque os meus atendimentos são semanais. Então eu costumo passar esse questionáriozinho para elas irem pensando, para elas irem entrando em contato, né? Nossa, eu estou ansiosa, então eu não como, né? Em que aspecto isso te prejudica? Aí entra o trabalho da minha amiga nutricionista, sabe? Que alimentação vai te favorecer, né? Então, assim, é uma equipe que cada uma faz o seu trabalho para um único fim, né? Então, assim, eu acho assim que hoje em dia a gente tem muita informação, né, na internet, né? Mas, assim, a questão do contato, ele é essencial. Ele é fundamental, né? Você está em contato com um amigo, está em contato não com se isolar o seu tanto médico, na internet, com o seu psicólogo, né? com o seu nutricionista, né? Então, com o grupo da academia, com o grupo da igreja. Então, isso é fundamental. A questão do contato, ela é fundamental, né, no tratamento de qualquer enfermidade, né? Sobretudo a ansiedade, né? Então, assim, como que eu estou vivendo o tempo? Nossa, Lidiana, às vezes as pessoas chegam falando assim, nossa, parece que o tempo, né? Quando eu estou num lugar que eu estou com ansiedade, o tempo, 1 minuto parece uma eternidade. A outra já chega falando assim, olha, 1 minuto, 1 hora parece que foi em 1 minuto. Né? Então ela não conseguiu viver em 1 hora aquela atividade, aquela vivência dela ficou prejudicada. Né? Então, 1 hora para uma é como se fosse 1 minuto. E 1 minuto para outra é como se fosse, né, como elas mesmas dizem, uma eternidade. Então cada uma vai vivenciar de um jeito. Né? E aí eu finalizo aqui dizendo de que jeito você tem vivenciado, né? De que jeito o seu corpo tem sentido isso, né? De que forma você tem buscado ajuda, né? Porque o mais importante de tudo é você buscar ajuda, é você falar sobre, que seja no grupo, que seja com uma amiga, que seja com sua psicóloga, que seja com seu médico, né? Mas é importante você falar, é importante você verbalizar, né, o sofrimento que está dentro. Né, colocar para fora, porque de uma maneira ou de outra ele vai se manifestar, ok? É isso, eu espero ter contribuído de alguma forma para a sua qualidade de vida, para o seu crescimento, e eu finalizo deixando um grande abraço, né, em cada uma, e eu espero, né, da mesma forma que eu comecei falando, eu espero encontrá-las em breve. Um grande abraço, beijão. Boa tarde, queridas, tudo bem com vocês? É um grande prazer estar com vocês novamente. Vai eu botando o vídeo para começar. Massa a palavra dela, né? Ótimo, ela é perfeita. E aí vocês querem comentar sobre a palavra, querem falar com ela? Vocês estão ao vivo aí, ó. Tá todo mundo ao vivo. Estamos ao vivo, Já entraram muitas pessoas aqui, entraram como espectadores, voltaram de novo. A Maíra aí, ó. Eu vou fazer só um comentário de quando ela menciona assim em relação a crenças, né? Como eu acho que várias de vocês já devem ter ouvido assim a pessoa, amigos ou conhecidos, seja lá quanto for, às vezes está sofrendo por algum tipo de ou ansiedade ou nervosismo, algo assim que necessita de um certo tratamento, né? Que a gente percebe que necessita realmente de um tratamento,
Mas nós ouvimos dizer, eu não vou ao médico não, porque às vezes eu tenho vergonha, porque vão me chamar de doida, às vezes precisa ir a um psiquiatra. Aí eu já ouvi várias pessoas falar assim, eu não vou não, porque senão vai me chamar de doida, vai me chamar, pensar que eu tô louco, vai pensar que eu tô doente e tal. E não é isso. Desde quando a pessoa necessita realmente de um tratamento, é porque realmente precisa, né? Não tem por que ter aquela crença de dizer, eu não vou porque vai me chamar disso por um certo preconceito. Né? Eu acho que isso vai ajudar bastante, né? Quando você necessita de um certo tratamento, vai buscar aquele tratamento certo. Se é um psiquiatra que necessita, vai ao psiquiatra, que ele vai te encaminhar, vai medicar qual o tratamento certo que você necessita realmente fazer. Se é um terapêutico, vai buscar um terapêutico, conversar, aquele terapêutico vai te orientar de alguma forma, né? E aí vai tentando buscar a cura, né? Uma coisa muito importante, Silvia, que você coloca aí, e eu quero aqui dar o meu depoimento, é o seguinte: nenhum de nós estamos numa posição que não precisamos de um profissional, um psicólogo, um psiquiatra. Nenhum. Todos nós temos algo a resolver dentro de nós mesmos. E quando a gente busca na intenção de quê? De melhorar. Gente, nós temos conflitos emocionais, conflitos mentais, conflitos de alma que precisam ser tratados. Não podemos agir com a ignorância, né, de não conhecer a nossa própria limitação. Não é apenas quem precisa, que já está com estágio de depressão ou ansiedade ou qualquer outra doença psicossomática. Todos nós precisamos, em algum momento, ter essa conversa, descobrir o autoconhecimento que a gente falou, né? Eu acho isso importante. Vamos quebrar esse preconceito. Isso que a gente está fazendo aqui, que a Lidiana colocou, no próprio grupo, né, nesse grupo de apoio, que eu vou dizer para vocês, não tem sido fácil. Josi, que é ali o braço direito, sabe que de vez em quando ela tem vontade, às vezes, de dar uma parada, porque não é fácil. Não é fácil lidar dessa maneira. A gente mexe com muita coisa, né? Tanto psicológica como espiritual também. Então, assim, é bem dificultoso. Mas vamos continuar perseverando e tirar essa ideia da cabeça de que psicólogo e psiquiatra é para doido. Não é. Todos nós precisamos disso. Eu convidei. Eu também tenho um médico, é depressivo. O pai já várias vezes levou no psicólogo, quando ele acha assim, como psiquiatra, passou medicamento, ele não deixou dar medicamento. Hoje o menino vive quase meio preso dentro de casa. Falei, um dia distante, uma hora dessa ele ainda está dormindo, ainda nem café, nem almoço, nem janta. Aí o pai uma vez ele fala assim, que remédio, não vai dar remédio a Matheus para ficar dependente, entendeu? Então, se você não vai dar remédio a Matheus para ele ficar dependente, essa situação vai ficar toda. É trabalhar isso aí em família, né? Eu conversei bastante a semana passada com o Jaga, né? Inclusive ficou, o menino conseguiu ir lá, né? Mas eu não deu filho. Ele queria, que hora, meu Deus, esse menino vai poder vir aqui para Matheus estar acordado. Ele dorme o dia inteiro. Não toma nada, olha, nada, não toma nada. Não toma nada. É porque se isola e eu Se sou isola ele assim, até dentro de casa com as pessoas em casa, ele não deveria ver, não. Se ele tiver almoçando, e chegar alguém, aí pronto, já deixa para. Você ia falando, Josi? Com essa questão que ela falou, a Silvia comentou, e eu, há um certo tempo, quando a gente iniciou o chá, eu convidei algumas pessoas, assim como está sendo também, e teve uma amiga minha, assim, até próxima, que eu achei, assim, da parte dela, desnecessário. Eu fazer o convite para participar do chá, que a gente estava organizando, e simplesmente, pela questão de eu citar o nome, vai ter uma psicóloga, ela disse, oxi, esse chá é coisa pra gente depressiva, eu não sou depressiva, eu não vou não. Falei, querida, pelo amor de Deus. Só ela falar dessa forma aí, ela tem algum problema. Justamente, foi o que eu imaginei. Pela forma dela citar, pela forma dela responder, já tem algum problema. ela já comprovou que ela realmente precisaria estar aqui. Exatamente. Mas assim, é como a Diana falou, às vezes a vergonha, que não quer, inclusive, se aceitar, até na sociedade mesmo, que sofre de algum distúrbio de ansiedade. Porque, como a Tatiana falou, gente, ansiedade todo mundo tem, nervosismo. E tem aquelas Todo pessoas que não mundo tem. aceitam, né, a doença. Justamente. E vai para um estágio avançado, que é a depressão aguda. E chegando na depressão aguda, só Jesus na causa. Precisamos trabalhar isso. Eu fiz algo para mim no mês de março, eu me dei de presente 4 sessões com a psicóloga e foi muito bom. E digo a vocês, se tivesse condição financeira hoje de continuar, teria continuado.
Foi um investimento, né? Agora sim, existe na rede pública psicólogos que não fazem terapia o tempo todo, no CRAS, no CREAS, mas assim, eles fazem um trabalho de acolhimento e pode dar muito apoio nessa área. Eu digo a vocês, foi a melhor coisa que eu fiz de presente de aniversário, foi esse ano que eu me dei 4 sessões com a psicóloga e foi muito bom. Foi muito bom. Até porque assim, eu já faço um trabalho de pesquisa há quase 10 anos. Eu venho me autoconhecendo durante esse tempo e trabalhando. Mas uma coisa é eu sozinha trabalhar e outra coisa é quando eu tenho um profissional que me direciona a isso. Então, se todos nós bem soubéssemos, abriríamos o coração para esse tipo de situação, certo? É um tabu assim que existe na comunidade. Eu acho que em geral, né? As pessoas têm esse certo preconceito em procurar ajuda e é algo importante procurar precocemente. Exatamente. Porque às vezes deixa, só ansiedade e aí não se preocupa em tratar. E aí pode agravar realmente. Verdade. E de uma forma tardia até limita a possibilidade de ter algo positivo, né, no tratamento. Os que entram em uma depressão profunda que falta forças para sair. Porque demora a se tratar e acham que é algo assim que é para doido, mas não é, né? O ser humano ele tem a mente que necessita de um tratamento. E assim, a gente vê em jornais que a cada dia a depressão é uma das doenças que está crescendo descontroladamente, entendeu? Que realmente precisa trabalhar nas escolas, em todos os lugares, hospitais, entendeu? Em geral em si. Hoje em dia, se você for para um treinamento, digamos assim, profissionais, polícia, bombeiro, ele precisa estar com a mente trabalhada psicologicamente, gente, porque o mundo que a gente vive hoje é um mundo muito difícil e cada dia a gente vê aí as coisas só se complicando mais. A gente não sabe explicar qual o real motivo, né, que a sociedade tem se complicado tanto em geral. Mundo afora, né, a gente vê as coisas acontecendo, acidentes a todos os momentos, né, então assim, é a questão, por exemplo, digamos assim, tem pessoas que às vezes se acha no poder dizer, eu não tenho nenhum problema psicologicamente. Está se enganando. Porque a partir do momento que acontece qualquer coisa, ou com alguém da família, ou com o irmão, não está com a mente preparada. Entendeu? Na verdade, pessoas, todos nós precisamos. justamente, Todos nós precisamos. Citando aqui para vocês rapidinho, a namorada do cantor, que o avião caiu, Gabriel Diniz, ela é psicóloga, na verdade. E ela fez um vídeo recentemente na internet e as pessoas criticaram porque ela estava rindo. Mas ela perdeu um namorado recentemente, um acidente tão trágico. Por que ela está rindo? Ela simplesmente respondeu: porque eu estou com a mente preparada para tudo. A gente tem que preparar a nossa mente. É verdade. O Gabriel se foi, ele está num lugar melhor e tudo mais. E eu não posso mais rir, eu vou me isolar, eu vou cair numa tremenda depressão porque simplesmente eu perdi uma pessoa que eu amava de verdade. Não, ele se foi, mas eu preciso viver, a família dele precisa viver. Assim como todos por aí afora que perdeu familiares, que perdeu pai, que perdeu mãe, que perdeu filho. Então tem pessoas que têm a mente até vazia para fazer uma crítica dessa, no momento que ela se sentiu ali feliz de lembrar até do namorado na rede social e comentar e lembrar das graças que ele fazia, que ele era muito engraçado. Então assim, quando a pessoa vai fazer essa crítica, a pessoa está sendo egoísta. Porque perder um ente querido, a pessoa não pode mais rir, não pode mais ser feliz? Não. Então são pessoas que não têm a mente trabalhada e que às vezes, como eu estou citando aqui, tem um preconceito de procurar ajuda, para se sentir melhor no dia a dia. E assim vai. Olha aí, o pessoal tá comentando aqui na internet, tá? Boa noite, gente. Parabéns. Esse tema é muito bom. Nilma Aragão, Lene Oliveira, muito bom esse assunto. Fiz tratamento de ansiedade e hoje estou bem, graças a Deus. E seguindo as medicações, passei por momentos terríveis, mas em momento algum hesitei em procurar ajuda. Depois vocês vão ver lá os comentários na publicação, tá? O pessoal tá entrando aqui falando. Ok, galera. Eu achei interessante recentemente, porque esse preconceito começa muito cedo na vida das pessoas, né? Então, por muita gente falar, as crianças já absorvem, né? Recentemente eu perdi minha prima, ela tem um filho único e eu amava demais, né? Basta que era único, né? Era uma pessoa assim que um nasceu para o outro, né? Onde um estava, o outro estava, era cada metade.
Mas a morte veio e levou, ela ainda nova, né? E eu conversando com o pai da criança semana, eu perguntei como é que fulano está. Ele falou assim, é incrível o comportamento dele, ele não fala sobre a mãe. Ele é apaixonado pela mãe, mas ele não fala sobre a mãe, ele não comenta, ele é um pouco... Ele brinca, ele sai, mas ele nesse sentido aí, ele é calado. Então marquei um psicólogo para ele e vou levá-lo. E ele me respondeu assim, quando eu falei com ele, ele falou assim, mas eu não tô louco. E é a falta de entendimento, que a pessoa acha que psicólogo é coisa de louco. Você vê uma não criança, é. né? E ele vê, não é que você é louco, mas é que precisa desse acompanhamento. E eu não sei o que resultou depois. Então já começa o trabalhar aí, né? Se isola a criança, tá lá no seu canto e a gente não procura uma autoajuda e de repente tá aí uma porta para depressão, né? É verdade. Quando ele pensa que não... Hoje nós estamos aqui, na verdade, como duplicadoras dessa informação. O grupo em si é também para isso, para que a gente aprenda aqui e possa levar para casa, levar para a sociedade, levar para onde a gente estiver. E mostrar para as pessoas, olha gente, acompanhamento psicológico é para todo mundo, não é só para louco. Louco já é um outro estágio muito mais avançado, mas todo ser humano necessita desse suporte psicológico. Então a gente precisa fazer isso. Esse momento aqui é para isso. Tem Tá ambiente certo? de trabalho, viu, Tati, que vira um inferno. Porque tem pessoas que são despreparadas realmente para determinado cargo. Sim. Nós falamos sobre inteligência emocional. Inteligência emocional é uma coisa muito trabalhada nas empresas justamente para isso, para trazer equilíbrio do comportamento dentro das empresas. Tem empresa que a pessoa para trabalhar tem que passar pelo psicólogo, tá? Porque senão o ambiente de trabalho foi um inferno. Para saber se a pessoa não tem estudos, né? Eu já trabalhei em empresas e eu sei como que é. É complicado, Verdade. Tem pessoas de todo tipo, viu? A gente vai encerrar a transmissão, porque a gente vai fazer uma dinâmica agora e eu não quero transmitir a dinâmica falando sobre ansiedade. Aí vocês vão aí dar um adeuzinho a todo mundo. Né? Foi ótimo aqui estar online, mas a gente vai dar uma pausa. Deixa eu filmar aqui, eu e a galerinha que tá na frente do ventilador. Foi legal aí, quem tá na internet aí, depois vai ter a oportunidade de olhar, tá bom? Um beijo pra vocês todos e até a próxima.